Bora lá, fiel! O Thiago Salazar aqui da Gazeta Esportiva está lá dentro da Neoquímica Arena para trazer as últimas novidades do Corinthians. O timão que anunciou oficialmente o seu mais novo reforço, Jesse Lingard. E o Thiago Salazar trouxe com exclusividade que o Corinthians não parou no mercado de transferência, não. O timão busca um atacante de ofício para ser um substituto direto de Yuri Alberto. Na sua opinião, qual que é a posição que o Corinthians mais está debilitado, que o timão mais precisa de um reforço? Comenta aqui, deixa nos comentários. Tá bem legal o vídeo? Curta aí, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, bom, como vocês viram, Lingard chegou no timão, mas o Corinthians quer mais reforços, isso mesmo, informação aqui da TV Gazeta. O timão sabe que a janela para negociações internacionais fechou dia 3 de março. Porém, existe uma janela de exceção concedida à CBF aos clubes brasileiros e ela permite que os clubes por aqui possam contratar jogadores que atuaram em qualquer campeonato estadual. Isso vale até o dia 27 de março, além daqueles jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o atacante inglês Jesse Lingard. Portanto, senhores, essa é a informação. O Corinthians vai tentar, dentro destas condições, jogadores que disputaram estaduais e jogadores livres no mercado, tentar reforçar o elenco, tentar dar opção a Dorival Júnior. E o foco, a prioridade é um jogador de área, alguém que possa suprir uma eventual ausência do Yuri Alberto, mas que não seja tão estático, tão pivô quanto o Pedro Raul e nem tão jovem quanto o Gui Negão. Volto com vocês. Bom, aí precisa mesmo, né? Porque não tem substituto ali pro Yuri Alberto, né? Ficou provado isso agora com a contusão do Yuri. Aliás, parabenizar o Yuri Alberto, gente. Esse cara no passado não tão distante foi tão criticado, né? E o que ele foi de profissional, porque ele já está praticamente à disposição. A expectativa era de 8 meses. Não, de 8 semanas. De 4 a 8 semanas, né? Para ele se recuperar. Com 4 semanas ele já está ficando à disposição. 18 dias. Isso não é novidade, não é a primeira vez. Então só fazer essa ressalva, ele fez trabalho em 4 períodos, ficou no clube lá, se internou para ficar à disposição. Tem nome, dedicação. É isso, profissionalismo. Então vale ressaltar isso. E ficou provado que na ausência dele o Corinthians sentiu demais. O que o Dorival tentou fazer sem o Yuri Alberto não funcionou. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, olhando para o mercado com janela fechada, mas jogador que possa estar livre no mercado pode chegar, o Corinthians está tentando fazer alguma coisa, porque o Dorival precisa dessa peça, Alex. Precisa muito, né? O Gui Negão apareceu ano passado mostrando qualidade, mostrando personalidade, mas deu uma queda de rendimento, né? Ele não conseguiu manter e aproveitar as outras chances que apareceram para ele. É natural, Alex, claro, eu acho, pela idade, né? Sem dúvida nenhuma, não estou aqui nem claro. falando que o Gui Negão não tem futuro, nada disso, mas a realidade aponta para uma queda de rendimento momentânea do Gui Negão. E com a ausência do Yuri Alberto, fica mais do que evidente a necessidade de o Corinthians ter também um centroavante de mais experiência no seu elenco, mas também com qualidade. O Pedro Raul tem experiência, mas não consegue mostrar a qualidade necessária e suficiente para suprir eventuais ausências do Pedro Raul e Corinthians não combinam, né? Que nem água e óleo, não deu certo. Pedro Raul foi pro Ceará, acabou fazendo seus gols, voltou pro Corinthians, não dá certo. Você conversa com o torcedor corintiano, e fala o nome do Pedro Raul, eles ficam arrepiados, né? Quando o Pedro Raul foi bater o pênalti, decisão de pênalti Corinthians e recentemente, acho que foi... Mas quanto tempo ele tá no Corinthians? Foi agora nas semifinais do Paulista. Corinthians e Portuguesa. Gente, o que tem de vídeo na internet, tinha gente que saía da sala. Pedro Raul vai bater o pênalti e tal. Então, Pedro Raul e Corinthians é água. Mas você lembra o Yuri Alberto também, como era? Não, mas nem compara. A galera fazia pelo um monte amor de vídeo de Deus. do Yuri Alberto, por favor, aí não, Michele, nem compare. E o Corinthians esse ano não tem só os campeonatos aqui, tem Libertadores também para disputar. Michele, por isso precisa se reforçar. E só para dizer mais uma coisa, a média de gols do timão com o Yuri Alberto é de 1,2 gols por jogo, ou seja, todo jogo tem um gol. Sem ele, caiu para 0,75. Ou seja, não é todo jogo que tem gol. A cada 4 jogos, um não sai gol. Exatamente. Você vê como... Assim, gente, o Yuri Alberto é um diferencial para esse time do Corinthians. Isso está inquestionável. É um cara identificado com a torcida corintiana. É um cara jovem ainda. Mas não foi sempre assim. Michele, ele tem personalidade. Eles espinafravam o Yuri Alberto. Mas ele também não dava muito. Ele tropeçava, pisava na botinha, não tinha? Claro que tinha. Tinha uma... Tirava um sarro. Mas é muita gente na internet lacrando o cara. Não foi um mês. E ele aguentou, Michele. Não foram 2 meses. Michele, ele foi aguentou. Ano, hein? Diferentemente do William, que nasceu no terrão,
né? Quando foi pressionado nas redes sociais... Foi embora. Né? Foi embora. E assim, pelo amor de Deus, não estou defendendo ameaça, que todos os jogadores recebem ameaça, que a gente é frontalmente contra. Mas o William, que nasceu no próprio Corinthians, pegou a malinha e foi embora. O Yuri apanhou na rede social e todo mundo sente falta do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto realmente tem o meu respeito, é uma peça fundamental. E sobre Pedro Raul, respeito demais o Pedro Raul, né? Mas se precisar... É um bom filho, é um bom amigo, uma boa pessoa. Bonitão, né? Boa pinta. Boa pinta. Ele é... Um homem alto, né? Um homem deixa eu ver, mas põe se for preciso, pode colocar um laço naqueles concessionária e entregar para quem quiser. Mas, no Corinthians não dá certo. Rafa, vocês falaram isso já do Yuri Alberto. Não, vocês sem falavam comparação. Isso do Yuri Alberto. Eu nunca falei isso. Nunca quando o Yuri Alberto falhava... Que ele chutava, Michele, ele entrava na área e tropeçava. É água gente, e óleo. Demorou pro Yuri Alberto ser aceito como é hoje, para ser essa realidade que é hoje. Já é a segunda passagem do Pedro Raul, Michele. Ele tinha que ir pra seleção brasileira. Vocês Vocês não podem descartar uma pessoa. Não estamos descartando. Estou dizendo que dentro do Corinthians... Podiam ter descartado o Yuri Alberto Michele, com 6 meses. Dentro do Corinthians não dá pro Pedro Raul, gente, com todo respeito ao profissional e à pessoa. Não dá, não deu química. Essa é a sua opinião. Não deu química. Claro que é a opinião dele. É a minha opinião. E eu ratifico e confirmo em cartório, se preciso for. Aí ela falou assim, fish and chips, peixe em fritas. Aí ele falou o quê? Não, eu não consegui escutar. O que eles falaram? Dogão. Ele falou dogão. Dogão. Ele quer comer um dogão, aqueles dogão. Então. Tinha no centro da cidade, eu sempre comia um dogão com tudo. Põe tudo dentro do dogão. Fala, gostou do anúncio? Anúncio que foi antecipado aqui no nosso Gazeta Esportiva, né? Pelo menos nessa foto aí. Exatamente. A estratégia do anúncio foi antecipada aqui, né? A gente acabou publicando lá no telão, né? Bem legal. E acho que é válido nesse momento que as redes sociais, né? Elas acabam influenciando demais aí o torcedor, essa imagem aí, imagem exclusiva que a gente teve, quando eles estavam preparando o vídeo e agora veio a público. E eu acho que é muito válido. Eu tenho uma interrogação muito grande do que o Lingard pode ser ou não para o Corinthians. Esses 33 anos, a gente discutiu no Mesa Redonda no último domingo, né, Alex? 33 anos para um jogador que não atuou no futebol brasileiro, é diferente de 33 anos para um jogador que atua no futebol brasileiro, que joga quase que dia sim e dia não. E que já conhece, que já conheceu o nosso futebol e está voltando. Então, talvez com 33 anos, a rodagem dele não seja tanta. Ainda a máquina pode estar em bom funcionamento. E ele, com a qualidade que tem, que não vinha aplicando em alto nível agora, né? Ele acho que pode, de repente, ser uma peça útil e interessante para o Dorival Júnior. Mas eu quero observar, eu não estou vendo com tanto pessimismo, não como alguns, a chegada do Lingard. Acho que pode acabar agregando. O Alex, o Lingard não joga há 3 meses. Você acha quanto tempo para ele entrar no ritmo e poder jogar? Acho que isso depende muito do organismo de cada um, da fisiologia de cada um. Mas eu tô com garrafa nessa em relação ao otimismo ou pessimismo. Eu também não tô pessimista. Acho que é um jogador que, pela idade que tem, pode acrescentar algo ao Corinthians. Agora, quanto ele pode acrescentar, a gente não sabe. Ninguém sabe. Nós vamos ver em campo ele se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro, que é bem diferente da Coreia do Sul. Sim. Ele ficou 2 anos lá, né, se ambientou ao futebol e à realidade da Coreia do Sul e vai ter que fazer isso aqui também no Brasil. Quanto tempo vai levar para ele fazer isso? Ninguém sabe. E não é para jogar todo dia, né? O próprio Memphis não joga toda vez que o Corinthians joga, o Memphis tem vezes que não joga. Uma vez que não pode jogar o Memphis, você tem o Lingard como opção, num aspecto nem tão técnico, mas num aspecto de experiência. Então, acho que é um cara que pode chegar e agregar para o time corintiano. Sobre a pergunta que você fez ao Alex, me permita colocar aqui uma situação, né? Quanto tempo ele pode voltar, ficar à disposição já para estrear? Nas tratativas, a informação que eu tenho é que o Dorival conversou com o Lingard. E a pergunta feita é, como é que você está fisicamente, né? Para o Dorival ter um entendimento de quando ele poderia contar. E o sinal foi verde do Lingard. Ele falou, minha última partida foi, como disse a Michele, há quase 3 meses, mas eu tenho treinado, eu entendo que eu já chego para ficar à disposição. Então isso até motivou o Dorival. Vamos ver se isso vai se confirmar no dia a dia. A última partida dele foi no dia 10 de dezembro e ele fez gol, tá? Então quase vai completar 3 meses. Hoje é dia 6 de março, então dia 10 de março completa 3 meses que ele não tá jogando. Mas no último jogo ele fez gol. Com as imagens, né, assim, não parece. Parece que o jogador está em forma. Claro que as imagens, né, podem mentir, não confirmam, tá fora né? do peso. Mas assim, não é um cara que tá sem ritmo de jogo. Agora, a minha questão é a seguinte, o Zaccaria
Tá treinando há 4 semanas já com o Corinthians. Será que não vai jogar contra o Coritiba aí, semana que vem? Ele já está, a informação que ele estaria já apto a ficar à disposição. Ó, essa é uma já. contratação que me chama um pouco mais a atenção no aspecto de, não sei se vai dar certo, vamos aguardar, mas essa rapaziada que chegou tem que ficar à disposição, porque senão... É isso. Aí parece que o Timão precisa vender jogadores para poder contratar. É isso mesmo, Salazar? Bom, nós falamos do interesse do Corinthians em contratar jogadores, mas é importante lembrar que o Corinthians também precisa vender jogadores e esse assunto voltou à tona devido a todo o climão que ficou do departamento de futebol do Corinthians, como informamos aqui na TV Gazeta, pela recusa do Timão em fazer o negócio com o Milan pelo jogador André. Isso porque na previsão orçamentária do clube, já votada e aprovada no Conselho Deliberativo, está lá que o Corinthians precisa, até dezembro, fazer pelo menos 151 milhões de reais com vendas de jogadores. Vai mais do que a necessidade de fluxo de caixa. Está na previsão orçamentária e o Corinthians precisa disso, portanto, para não terminar o ano no vermelho ou com uma dívida maior do que a que se tem. E aí, de novo, vem aquela discussão. Será que deveria o Corinthians, pela situação do clube, situação financeira, aceitar a proposta do Milan ou não? Continua aquele clima estranho dentro do departamento de futebol e agora esta pressão. Recusar a proposta do Milan. Será que virão outras propostas por outros jogadores? Será que o Corinthians vai conseguir fazer os tais 151 milhões de reais? Fez certo em recusar o Milan ou não? Passo a bola para vocês. Eu acho que não. Agora, eu não sei se o pagamento em 3 vezes, em 3 anos, valeria. É isso, Michele. Valeria? Uma coisa é você... Paga na chincha ali, ó, no ato. Uma coisa é você vender e você arrecadar. Do jeito que estava costurada a venda, 3 anos aí receber em 3 anos, era doar o André. Aí eu discordo. Tem que então ser pagar tudo fez à bem vista. de não vender. Paga à vista, Alex. Também acho. Nesse formato de negociação, não vale a pena, mas o jogador vai querer ir, não tem jeito. Ele quer ir, só que assim, 17 milhões, se você botar vezes 6, quanto tá o euro? Acho que 6, 7, já dá uns 100 e tantos milhões de reais. Michele, mas receber em 3 vezes não dá, Michele. Aí você não fecha a conta. Não, mas se eles... tem que ter uma proposta. Aí você pega uma carta, o Corinthians supostamente ia pegar uma carta de crédito, né? Não, carta de crédito não. E ao banco, paga um juro, esse dinheiro fica menor ainda, aí você está doando o jogador para o Milan. No máximo em uma vez pro mês seguinte, só assim que a gente faz o crédito. Pix. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, não saia do vídeo, tem um recado ainda bem importante pra passar pra vocês, beleza? Tá aqui, ó. Peguei como viés de comparação, tá? Vitor Reis, Palmeiras, 19 anos, zagueiro padrão, comum, time sem tradição de torcida, vendido por 37 milhões de euros, tá? Lembrando, pessoal, que eu não estou entrando no mérito do Vitor Reis, tá? Que é mérito de diretoria e comparação aí de venda, tá? De como os clubes tratam os seus ativos, tá bom? André Corinthians, 19 anos, meia e volante muito promissor, time com torcida mais temida do Brasil, vendido por 12,3 milhões de euros, para receber em 3 anos, em 3 parcelas, dependendo de metas a serem batidas ainda. E o Corinthians só tinha 70% do jogador. Então, pessoal, eu recebi até um comentário aqui no outro vídeo. Ah, você quer tumultuar? Cara, não é tumultuar, é informação. Né? E a informação contra argumento, contra a informação, né? Tá aqui, ó, os dados. Se você tá mostrando os dados, não tem como você brigar com o número, brigar com a informação. Tá aí a fonte, tudo certinho. Agora, o Corinthians, administrativamente falando, cara, é uma bagunça, não tem o que fazer. O nosso time fora dentro das 4 linhas, né, o time é gigante, velho, é o maior do mundo, cara. Administrativamente falando, se andasse junto com a mesma competência que a torcida consegue empurrar o time, né, os resultados que o Corinthians vem conseguindo em campo, a gente seria a maior potência do mundo. Né? Então, cara, o negócio com o Milan era ruim, e muito ruim. Não tô tumultuando, tô falando a verdade. Por que não valorizar? É lógico que ele quer ir, ele tem 30%, mano. É mérito dele, tá? É mérito dele. Né, o Corinthians deu 30% pra ele porque não tinha dinheiro pra pagar a luva que os empresários dele pediu, que na época era 4 milhões de reais. É a informação. Não tem como eu brigar com isso e não tô tumultuando, tô passando só os fatos do que aconteceu. Tá certo? Então tá aí a informação pra vocês. O Corinthians precisa de fazer vendas, né? Eu fui pesquisar aqui as vendas que o Corinthians já fez, né? Da base. É muito pouco, pessoal. Pra um time que é o maior campeão da Copinha. É muito pouco, cara. É muito pouco. A maior venda aí O Moscardo não tá desatualizado aqui, né? O Moscardo não tá aqui. O Moscardo foi 20 milhões de euros. Acho que o Moscardo foi a maior venda do Corinthians. Ele não tá aqui. Segundo foi o Pedrinho. Tá ligado? Não chega nem perto disso aqui, mano. De um zagueiro, velho.
sabe? Eu acho que o Corinthians precisa valorizar mais o ativo, porque o Corinthians tem essa fama, né? O Corinthians pegou essa fama, oferece lá, os caras tá precisando, né? Eu sempre isso, mano. Sabe, eu como corintiano me incomodo, não é tumulto isso aqui. Eu fico incomodado, velho. Então, tá bom, pessoal? Eu peço desculpa aí, a intenção não é tumultuar, é informar pra vocês. Passar aqui as informações com muita responsabilidade, né? E, enfim, tá certo? Não tem como agradar todo mundo, mas essa aí foi a informação do vídeo de hoje, beleza? Se você chegou até aqui, pessoal, olha, já estamos batendo 5 mil inscritos. Comecei o canal aqui, não faz nem 30 dias, né? Isso aí é resultado de muito compromisso com a verdade aqui com vocês, de trazer a informação, né, com fonte, trazer informações verídicas, né, sem enganar vocês. Então, né, se você puder se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, vai ajudar muito. Hypar o vídeo, né? Tem um botãozinho no seu celular que você aperta lá, hypar o vídeo. Nossa, você vai divulgar aqui o vídeo pro YouTube, né? E mais corintianos vão chegar, mais corintianos vão se informar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!